Gostaria que você fizesse essa oração novamente, mais forte. Mais forte. Senhor, Jesus, já não quero, já diga, renova-me, Senhor, Jesus, diga, põe em mim teu coração. Teu coração, porque tudo dentro de mim necessita ser mudado. Do Senhor, porque tudo que há, dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessitamos de ti, Espírito Santo. Necessitamos da tua doce presença, Espírito Santo. Necessitamos do manifestar da tua glória, do manifestar da tua unção, Espírito. Vem sobre nós nessa hora. Vem sobre nós nessa hora. Vem sobre nós, Espírito Santo. Aleluia. Antes de você sentar, pegue na mão da pessoa e diga assim: vamos adorar o Senhor nessa noite. Senta um pouquinho. Deus está aqui. Diga assim para a pessoa que está do lado: Deus quer falar contigo. Fala assim para ele: o Abba quer falar com você. Abba significa papaizinho. Diga assim: o teu papai. Fala para o seu irmão assim: seu papai quer falar com você. Glória a Jesus. Como que está, irmãos? Cheio de gasolina aí? Tem combustível aí? Tem combustível aqui, amém? Tem uma musiquinha, não vou cantar não, pode ficar tranquilo. Mas que ela diz assim: eu não sei porque tu vieste, eu vim adorar ao Senhor. Olha para o irmão do teu lado e diga assim: eu não sei porque você veio. Não é esse tipo assim, por quê? Não, é tipo, eu não sei o porquê você veio. Eu vim adorar o Senhor. Amém? Então adore ao Senhor abrindo a sua Bíblia comigo. Em Romanos capítulo 6, versículo de número 20. Não, capítulo 6, versículo 15. Antes de eu ministrar a palavra, eu gostaria de agradecer em nome da pastora e agradecer em nome da senhorita Maria Clara, a todos os irmãos que nos presentearam. Ela recebeu muito presente. Que Deus preserve isso na vida dela, amém? Cada coisa bonita, os irmãos com carinho, com amor, eu sei que deram, amém? Eu louvo a Deus pela vida de cada um que compareceu no chá para orar, para adorar o Senhor, amém? Que Deus abençoe. Eu costumo dizer o seguinte: se você procurar aí um pastor melhor do que eu na cidade, você vai achar. Se você procurar a igreja melhor na cidade, você vai achar. Mas eis aqui um pastor que vos ama, eis aqui uma igreja que procura fazer o melhor para você, uma igreja, um ministério que procura te servir, amém? E eu não estou fazendo aqui propaganda, eu estou apenas dizendo que eu louvo a vida pela vida dos irmãos, e gostaria de dizer para os irmãos que a gente paga um preço de oração pela vida de cada um dos irmãos, amém? Esse ministério, Comunidade Renovada, não é um ministério de negócio, é um ministério de servir, amém? E eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, amém? Não é todo dia que a gente dá uma declaração dessa.
Romanos capítulo 6, versículo 15. Quem achou, diga amém. Em pé, por favor. Diz assim: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos? Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravo do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gostaria de frisar o versículo 22. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Diga assim comigo: liberto, transformado, santificado, eterno. Senhor Deus, ministra nessa noite. Espírito Santo, tens primazia aqui. Tu tens autoridade, liberdade para atuar neste lugar. Este lugar não é um lugar onde nós dominamos, mas é o lugar que o Senhor domina. Domina este lugar, Espírito Santo. Ministra em cada coração nessa noite, em o nome poderoso de Jesus. Amém. Podemos assentar. Glória a Jesus. Amém. Existe na história uma moça, tantos casos na história da humanidade, mas eu estou falando de algo presente. 1942, existe um caso de uma moça chamada Anne Frank. Alguém já ouviu falar? Ela é uma moça judia que morava em Amsterdã. Mas no período dos nazistas, a família dela foi perseguida, e ela, como moça, o microfone está chiando, tem como arrumar lá? Tá dando. É só aqui ou aí também tá? Oi. Ó. E aí, ela, como judia, família judia, eles tinham uma vida comum, mas devido ao período nazista, eles começaram a ser perseguidos. A gente sabe que o nazismo perseguiu muitos judeus. Tem a história do Holocausto, onde vários judeus foram sacrificados, foram mortos. E pode abaixar, eu procuro ficar mais perto. E todos os judeus, todos não, né? Mas uma grande parte dos judeus foram sacrificados, porque o nazismo acreditava que eles eram uma raça impura. Existem várias linhas de raciocínio, uma delas é que eles mataram Jesus, e por isso deveriam ser exterminados. Então, essa família da Anne Frank, ela foi perseguida, e como todo perseguido, ele procura abrigo. Eles foram ser abrigados num edifício comercial, e ali eles ficaram escondidos.
E essa moça, ela ganhou um caderninho vermelho e azul, e ela começou a escrever como era a vida dela ali, escondida em alguns departamentos daquele edifício. E ela começou a escrever sobre a vida dela, o quanto era difícil ser perseguido, o quanto era difícil você não poder sair na rua, o quanto era difícil você não poder andar, você poder comprar alguma coisa, você conviver com pessoas. Então ela tinha que ficar trancada ali, e ela escreve um diário. E infelizmente eles foram traídos por alguém os entregou e foram pegos, foram levados para os campos de concentração, separaram a sua família, e por fim ela morre, a sua irmã também, e o único que sobrevive é o pai, e ele, vendo algumas coisas, ele vai até o lugar onde eles ficaram lá, refugiados, e encontra o diário dela. E em 1942 ele publica, existe o filme, acho que se chama O Diário, alguma coisa assim, o Diário de... Isso, de o que mesmo? Eu perdi o nome dela. O primeiro nome, Anne, isso, o Diário de Anne Frank. Então, existe esse diário, esse livro se tornou um filme, e tem impactado, e já impactou e continua impactando muitas pessoas. A vida cotidiana daquela moça, até hoje, as pessoas veem sua história, ficam impactadas com aquilo, né? Pastor, onde está Deus nisso? Não, eu estou contando uma história, não tem problema, viu? Eu estou contando uma história secular, pode ficar tranquilo, né? Não estou contando testemunho aqui não, estou contando apenas uma história mesmo. Mas o que me chama a atenção é o quanto a vida de uma pessoa pode impactar uma geração, o quanto a vida de uma pessoa pode impactar aqueles que estão à sua volta, quiçá o mundo, o quanto a vida de alguém pode reverberar, ainda que ela morra, a vida dela continua falando, continua ensinando, continua emocionando. Trazer para nós agora, continua ministrando. E muitas vezes eu tenho notado, irmãos, que nós como igreja de Jesus dessa geração, nós estamos muito preocupados com aquilo que a nossa história vai reverberar, né? Eu gostaria que você fizesse uma pergunta. Vou falar como profeta cristiano. Peço a primeira gentileza dessa noite, já é a terceira, né? Mas tudo bem. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: o que tua vida vai impactar no futuro? Eu vou conversar para os irmãos que eu sempre fui um moço egoísta. Eu nunca pensei nisso. Quando falava de geração, de legado, eu sempre pensava, e daí? Mas a Bíblia nos ensina que nós precisamos nos preocupar com o nosso futuro, com aquilo que eu serei no futuro. Logo, quando você pensa no que você será, você pensa no que você é. Quando você se preocupa com o futuro, você pensa naquilo que você é. Jesus sempre pediu para que a gente olhasse para frente. Jesus sempre pediu para que a gente olhasse para o futuro. Falar isso hoje é quase que sem necessidade, porque nós, apesar de eu achar, fazendo uma análise da humanidade atual, eu acho que a gente está mudando, estamos voltando de novo aos tempos primórdios, onde não se pensava no futuro, apenas no presente. Mas nós ainda temos aí uns remanescentes que pensam no futuro, apesar de muitos hoje não estar pensando mais. As pessoas estão vivendo o agora, o hoje, o importante é agora. Mas Jesus nos ensinou que a gente tem que olhar para frente. Aquilo que seremos, aquilo que eu continuarei fazendo, aquilo que a minha vida continuará fazendo, aquilo que a minha vida continuará ministrando. E nós então precisamos, quando pensamos no futuro, nós precisamos pensar no agora, no hoje. Como que eu faço um futuro melhor se eu não mudo agora? Eu não vou falar sobre a greve dos caminhoneiros. Mas quando a gente almeja um futuro, a gente percebe que o futuro, ele não pode ser entregue à nossa sorte. Alguém diz assim: o futuro a Deus pertence. Eu vou ter que desmistificar essa frase. O futuro
Deus conhece, mas a você pertence. O futuro pertence a você. Eu mostro isso com um versículo bíblico. O Senhor diz assim: bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que dê. Para vos dar o fim que dê. Quem deseja? É Deus. Deus está dizendo assim, Ele já sabe o que Ele quer. Fique você sabendo que Deus já sabe o que Ele quer. Coisas boas para você. Pastor, isso é castigo de Deus? Não, Deus não castiga. Deus açoita, mas não castiga. Deus corrige, mas não castiga. Deus tem pensamentos de paz. Pastor, para mim, sim. Para o mendigo, sim. Para o alcoólatra, sim. Para o traficante, sim. Para a prostituta, sim. Para o pecador, sim. Para o ímpio, sim. Para o santo, sim. Todos os pensamentos de Deus é de paz e não de mal. Deus não criou ninguém. Deus não criou ninguém para ser escória. Deus não criou ninguém para viver à margem da sociedade. Deus não criou ninguém para viver na sarjeta. Deus escolheu todos para viver uma vida de paz e não de mal. Mas é eu que vou fazer. O que eu serei amanhã, sou eu que decido hoje. Pastor, Deus decide por mim? Não, Ele nunca vai decidir por você. Deus nunca vai decidir por você. Sempre é você que decide. O que isso tem a ver, pastor, com Romanos 8? É que você precisa decidir ser liberto. Você precisa decidir ser transformado. Você precisa decidir ser eterno. A palavra de Deus nos diz que algumas coisas aqui nesse texto nos diz que nós já fomos. Paulo, escrevendo à igreja em Roma, ele começa a falar sobre a lei e a graça. A primeira pergunta que ele faz é: e daí? Ele começa a despertar as pessoas. Vamos mexer nesse assunto? Vamos mexer nisso? E daí? Quem está na graça agora? Pode ficar de boa? Ele diz: não. Pode pecar? Não. E ele vai começar a dizer por que a gente não peca. A graça, ela não obriga. A lei obriga. A lei, se você peca, você é queimado. A graça, ela não te obriga a ser santo. É interessante que você seja. A graça, ela te leva a uma vida de santidade e não te obriga a ser santo. E ele começa a falar sobre a lei e a graça. E ele começa então a dizer que se nós somos servos do pecado, nós vamos pecar. Mas se nós formos servos da santificação, se nós formos servos do Senhor, nós vamos ser santos. Ele diz: não adianta você dizer que você é santo, porque não é aquilo que você diz que faz de você, mas é aquilo que você serve. Nós queremos, irmãos, uma novidade de vida. Eu gostaria de perguntar aqui: quantos aqui quer viver novidade de vida? Eu quero. Amanhã eu quero que seja melhor do que hoje. Acho que isso é até uma música do mundo, né? Eu quero que amanhã seja melhor do que hoje. Eu quero que semana que vem seja melhor do que essa semana. Eu quero que o mês que vem seja melhor do que esse mês. Nós precisamos, e isso o Senhor nos motiva. Pense em uma nova vida. A Bíblia não diz assim que se nós andarmos com o Senhor, em Romanos 6, ela não diz que nós vamos viver uma nova vida, mas ela diz que nós vamos viver novidade de vida. Isso significa que você vive coisas novas todos os dias. Amém? Então, e daí? Como que eu vou viver uma novidade de vida? Eu vou dizer como Paulo: e daí? Eu vou pecar? Não, porque não peco na graça porque eu quero. Eu só pego se eu for servo do pecado. Então eu tenho que escolher ser servo do Deus Altíssimo. Então eu tenho que escolher viver uma vida com o Senhor.
Irmãos, a gente não pode pregar um evangelho onde é um evangelho de sacrifício pela dor, mas nós temos que pregar um evangelho que é um sacrifício por amor. A gente fala assim: ah, pastor, quem não vem pelo amor vem pela dor. Eu entendo o que essa frase quer dizer, mas se nós formos interpretar literalmente, isso não existe. Aqueles que vêm pela dor, eles não podem permanecer, porque a dor não atrai o Senhor, mas é o amor. Você pode chegar aqui na igreja pela dor, você pode chegar por uma crise no teu casamento, você pode chegar por uma crise na sua família, uma crise financeira, mas você não permanece por causa da crise, você precisa permanecer pelo amor. Nós tivemos uma reunião hoje para acertar algumas coisas práticas da igreja, e eu disse assim: olha, irmãos, nós somos uma igreja perfeita, mas vocês precisam amar. Se vocês amam esse ministério, vocês aguentam ficar sem ar-condicionado. Se vocês amam esse ministério, vocês aguentam ficar sem uma salinha ampla, porque o amor resiste às dificuldades. A Bíblia diz que o amor, em Coríntios 13, ele encobre uma multidão de pecados. O amor, ele tudo sofre, tudo crê, ele aguenta. Mas quando eu venho pela dor e permaneço, eu sirvo a um Deus que me tira a dor. Mas o amor, mesmo que ele me dê dor, eu continuo amando. É claro que em todo relacionamento Jesus tem que ser o centro, mas depois de Jesus, se não tiver amor... Tem uma música de casamento que eu cantei muito em casamento. Tem uma música assim: se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, prazer algum teria. Depois de Jesus, o que faz permanecer num casamento, num relacionamento, é o amor. Porque o amor, ele faz você superar. O evangelho é a mesma coisa. Eu não me santifico por medo de ir para o inferno. Eu não me santifico porque Deus vai me castigar. Eu me santifico porque eu amo a Deus. Amém? A Bíblia nos diz, no versículo 22: agora, porém, libertos do pecado. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: nós precisamos falar de libertação. Durante muito tempo a igreja pregou que a libertação é você pôr a mão na cabeça e dizer: sai! E o que acontecia? O demônio saía. Mas você não é só liberto de demônios. A gente precisa ser liberto de nós mesmos. Nós vamos ser libertos. Eu acho incrível, as pessoas endemonizam aquilo que não é indemonizável, e naturalizam aquilo que não é algo que se naturaliza. Pastor, eu estou com uma depressão, é demônio? Pode ser, às vezes não. Às vezes é você mesmo. É você mesmo que tem que se libertar de ti mesmo. A maior conhecimento da humanidade, eu não lembro o filósofo que disse isso, mas ele disse assim que a gente tem que conhecer a nós mesmos. Essa é a maior descoberta do ser humano. Conheça-te a ti mesmo. Conheça você mesmo. Quando eu me conheço, eu entendo que eu preciso me libertar de mim mesmo. Não é demônio não, sou eu mesmo. Tem gente que está expulsando o demônio da preguiça. O demônio da preguiça não existe, querido. Isso aí é movimento pentecostal que criou demônio para tudo. É demônio para tudo. O movimento neopentecostal, ele não criou só coisas santas, ele criou também demônios. A vassoura que varre a tristeza, a rosa que tira a dor, mas aí começa a criar demônios. Tem gente que tem um orgulho de falar que os demônios que ele conhece: Exu caveira, Exu cabeça, Exu, Zé Pilinta aqui, demônio da preguiça, demônio da solidão. Existem demônios que atuam na solidão, existem demônios que atuam na tristeza, mas existe tristeza que é tua. Existe solidão que é você tem que lutar com você mesmo. Por isso
que Jesus diz que nós que estamos no Senhor somos entregues à cruz todo dia. Eu preciso ir para a cruz, porque na cruz eu revelo quem eu sou. Jesus foi para a cruz, mas Pedro não foi para a cruz, porque Pedro não estava liberto dele mesmo. Quando Jesus chegou para Pedro, ele disse assim: Pedro, Satanás quer peneirar vocês, mas você não está preparado. Muda a tua vida, se converta, se liberte, Pedro. Você precisa mudar. Irmãos, nós vamos parar e amadurecer, colocar a culpa daquilo que é nosso em demônio. Eu não estou aqui sendo advogado de Satanás, até porque ele já está condenado, eu não preciso julgá-lo. Ele já está condenado, o decreto já está dado. Mas muitas vezes nós queremos agir de maneira sobrenatural. Aquilo que é natural de mim não pode envolver espiritual, pode, é oração, é olhar para você e você muda, Altair. Altair, você tem que mudar, você tem que ser um novo homem. O apóstolo Paulo diz assim: libertos, somos libertos. Isso é do interior, isso não é exterior, isso é dentro de você. Estamos vivendo um tempo de pessoas dentro das igrejas que não são libertas. Não, pastor, eu sou. Não, pastor, eu sou super liberto. Então por que quando vem a primeira crise financeira você fica murucunchum? Porque quando vem a primeira dificuldade na tua vida você encosta o nariz no chão, fica com um cara de bullying? Porque quando começa a ter enfermidade na tua casa, você fica todo tristão, chorando para os quatro cantos, atormentando os irmãos. Por que isso? Porque não foi liberto. Pastor, o senhor é o mais liberto? Não, eu sou liberto todo dia. E cada dia eu tenho uma coisa para ser liberto. E eu venho para Jesus, eu venho para Deus e falo: Deus, me ajuda, eu preciso ser liberto de mim mesmo. O apóstolo Paulo diz assim: ele diz esmurro o meu corpo, ele não diz eu esmurro Satanás, eu esmurro o meu corpo, a luta é comigo. É você olhar para você e dizer: ei, muda. Davi, ele direto, sempre ele chegava diante do Senhor e diz: Senhor, olha, me abençoa. Aí ele olha e fala com a alma. Davi ora para a alma dele, ele diz: alma, por que está abatida dentro de mim? A alma, as emoções, ele diz: é minha emoção. Confia no Senhor, Ele é o Deus da nossa grandeza, Ele é minha torre forte. Ei, alma, desperta. Pastor, eu preciso de uma campanha na minha casa. Eu preciso que o senhor ore 7 dias, jogue sal grosso, joga água benta, pastor, passa a vassoura santa. Não, é você mesmo. É você chegar para você e dizer: muda Maria, muda João, muda José. Jesus já nos libertou, por isso verdadeiramente somos livres. Que evangelho é esse? Que Jesus morre na cruz e eu preciso dele morrer na cruz hoje, eu preciso dele morrer amanhã. Não, Jesus já libertou, Jesus já libertou. Agora sou eu, é comigo mesmo. Sabe qual era a maior dificuldade da igreja primitiva? Que Jesus morreu por eles, mas eles não morreram por Jesus. Eles continuavam praticando atitudes de judeu, eles continuavam fazendo rituais de judeu. Se você olhar, a maior dificuldade dos apóstolos para implantar a igreja era permanecer essa igreja cristã. A igreja era formada no cristianismo, mas ela se tornava judaica. Dentro em pouco tempo ela voltava para o judaísmo, ele voltava para a lei. O apóstolo Paulo diz: irmãos, vocês estão na graça, vocês não estão mais na lei. Se vocês não estão na lei, a lei não pode gerar vocês. A gente tende, querido, a resolver coisas. O ser humano, em toda a sua existência, aquilo que ele não consegue resolver, ele joga para o sagrado. Eu fico pensando aonde nós vamos parar. Quando eu abro o meu Facebook e vejo pastores dizendo assim: é um período que nós temos que orar. Alguma coisa está acontecendo no Brasil. Esses profetas da atualidade me enoja. Não é agora que a gente tem que orar. A gente tem que orar todos os dias. E será que não sabe que a Bíblia diz que virá dias de tribulação? Será que não lê em Mateus 24?
É uma política disfarçada de evangelho. É pastores que gastam tempo e dinheiro na televisão para pregar partido, ao invés de pregar evangelho. Vamos orar agora. Um pastor que falou que tem que pegar os caminhoneiros e prender tudo, essa cambada. Sabe por que ele falou que tem que prender tudo? Porque quando o atual presidente foi assumir a presidência, ele foi com a palavra, dizendo que Deus estava colocando o Temer lá. E aí, você tem que permanecer com a palavra. Irmãos, a gente ficar preso com isso, a gente vai ficar preocupado se é Deus que pôs o Temer, que tirou o Lula, que tira o Lula, que põe o Temer, que tira o Temer, que... Fora Lula, fora Dilma, fora Temer, fora política, vem nazismo, vem militarismo, vem não sei o que. Não, irmãos, vamos orar para Deus tratar conosco, para Deus ministrar na nossa casa, na nossa família. Nós não dependemos de presidente não, querido. É claro que aquilo que é prático, vamos resolver na prática. Aquilo que é para orar, ora. Aquilo que é questão política, vai lá na urna e resolva. Uma vez um político veio querer pregar aqui na igreja. Ele botou a mão no meu ombro e disse assim: o que está precisando, pastor? Eu disse: de nada. Ele disse: que a gente está acostumado aí nas igrejas muito precárias, a gente sempre dá alguma coisinha. Eu disse: aqui não precisa de nada. Aqui nós não precisamos de nada. Nós construímos esse templo, irmãos, não tem um grão de areia vindo de político. Mas eu conheço igrejas que na época de eleição ganham data show, tijolo, cimento. Aí depois tem que adaptar o evangelho porque se comprometeu com o político. Pastor, o que o senhor está falando tudo isso? Eu estou falando porque aquilo que é espiritual é espiritual, aquilo que é prático é prático. Amém, queridos? Nós vamos ser libertos de nós mesmos. De nós mesmos. A gente sempre joga para o outro, né? Eu sou assim, pastor, porque a minha mãe. Eu sou assim porque o meu pai. Eu sei de tudo isso. Eu estudei anos e anos sobre cura interior. Eu estudei anos e anos sobre batalha espiritual, sobre guerra espiritual de alto nível. Eu estudei tudo sobre isso. É maldição hereditária, eu sei de tudo isso. Mas eu sei também que existe o eu, que eu tenho que vencer na minha... Você sabia que a oração não é para Deus? Sabia que Deus pede para você orar, mas não é para Ele? Deus não precisa de oração. Deus não precisa de oração. Entenda comigo, vamos pensar. Deus conhece o seu pensamento? Conhece? E por que Ele pede para você orar? Ele pede para você orar porque é para você entender o que você quer. Ele pede para você orar para você entender o que é que você está querendo fazer da tua vida. A oração, ela é muito mais para você do que para Deus. Jesus, quando pediu para que Lázaro saísse, ele: Deus, eu sei que o Senhor sabe todas as coisas, mas isso é necessário para que eles entendam. Você ora não para que Deus se agrade, você ora para ser transformado. Por isso você não precisa estar de joelho para orar, você não precisa estar deitado para orar, você não precisa estar tomando banho para orar. Você pode orar o tempo todo. O tempo todo. Ore sobre aquilo que você não toca, porque até na oração a gente é corrupto. A gente só ora aquilo que a gente tem de bom para Deus. Deus, sou teu servo, eis-me aqui, Senhor, não há outro como o Senhor. Eu tenho andado na tua presença. Quantas orações eu já ouvi isso? Tenho andado na tua presença. Olha a oração de Paulo: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu estou sempre fazendo.
Ore aquilo que você é de fato. Ore aquilo que você de fato é. Quem você? Deus, eu sou fraco, me ajuda na minha fraqueza. Senhor, eu minto, eu sou mentiroso pra caramba. Me ajuda. Deus, eu sou falho. Deus não vai te repreender porque Ele já te conhece. Ele te formou, Ele sabe quem você é. Você precisa de libertação de você mesmo. É você lá dentro olhar, Deus, quem eu sou? Quem eu sou? A Bíblia diz assim que o Espírito Santo esquadrinha os nossos corações. Há 20 anos que eu sou crente, nesse pouco tempo de crente, eu tenho cansado, irmãos, de uma igreja hipócrita, que tem pregado coisas que não vive, que tem cobrado de outros aquilo que não faz. A gente precisa mudar, a gente precisa ser liberto. Chega, irmão, chega de nossos problemas ser recorrente. Sempre a gente cai no mesmo problema. No mesmo problema. Vamos evoluir. Amém? Olha para a pessoa do outro lado e diz assim: vamos evoluir. Não, ele não vai te responder, mas só pergunte para ele: o que é que você tem que ser liberto hoje? O que é? Todo dia eu sou liberto. Eu já fui liberto de cada coisa. Eu falei: meu Deus, como que Deus fez? É lindo. Eu tinha uma autocomiseração tão grande. Eu tinha menos-valia. Eu achava que eu era inferior. Eu entrava nos lugares, eu achava que eu era menos do que os outros. Eu achava que todo mundo estava olhando para mim. E hoje eu não sinto nada disso. Isso é libertação. Eu entendi que Jesus já conquistou isso para mim na cruz. Irmão, pare de pedir para Deus te libertar. Ele já libertou. A Bíblia diz assim: se Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu tenho um recado para você: Jesus já te libertou. Jesus já te libertou. Pastor, mas e isso aqui? Isso é com você. Isso é com você. Pastor, mas dói? Dói. Sabe quando a criança fala assim: mamãe, mas vai doer? Vai doer. Vai doer, porque Deus vai tocar naquilo que você não toca há muito tempo. Você vai tocar naquilo que você não toca. A gente tem que ir em lugares da nossa vida aonde a gente não está acostumado a chegar. Eu sempre tive muita vergonha. E o que um vergonhoso faz? Não aparece, não é? Alguém fala assim: eu preciso de 3 pessoas aqui na frente. O que o vergonhoso faz? Ah, vai lá na frente? Não. Quando o professor fala assim: eu preciso, o vergonhoso ele vai descendo na cadeira, não é? Se esconde atrás da cabeça de outro. Eu olhei para mim e disse assim: Jesus, eu preciso ser liberto. Aí apareceu um curso de como falar em público na igreja. Eu falei assim: eu quero participar. E aí cada um ia dar uma palestra. Às vezes você que é comunicativo, para você é tranquilo, os tímidos vão me entender. Eu falei: o que? Você vai ter que dar uma palestra sobre o que você quiser. Eu estava numa igreja, todo mundo começou, o público era essa igreja, era do Sebrae, e a igreja cedeu o espaço, e os crentes começaram a ler versículo bíblico e pregar. Eu disse: não, eu preciso ser liberto. É muito fácil, eu poderia pegar o Salmo 23, Senhor meu pastor, nada me faltará. Olha, o Senhor é teu pastor, nada te falta. Muito obrigado, tchau. Era 15 minutos só. Eu falei: não, eu preciso me desafiar. E eu fui no extremo. Eu falei assim: eu quero falar sobre DST, doenças sexualmente transmissíveis. E eu fui para o curso. Peguei preservativo masculino, preservativo feminino, e fui explicar como que ocorre a doença sexualmente transmissível. Podia fritar um ovo na minha cara. Algo que eu achei que eu ia desmaiar. Mas eu falei: eu preciso ser liberto disso. Eu me inscrevi numa peça teatral. Eu falei: eu vou ser ator. Preciso ser liberto da vergonha.
E eu ensaiei. Eu tinha uma única frase que era: eu sou adolescente muito esperto, e saía dizendo. E eu decorei mais de meses: eu sou adolescente muito esperto, eu sou adolescente muito esperto. E chegou na virada de ano de domingo na igreja, eu entrei em cena com o sabonete de lado, porque eu era adolescente. E eu entrei e disse assim: eu sou adolescente. Esqueci a fala. Todo mundo começou a rir. Aí depois eu falava assim: eu quero participar do teatro. Ah, o que mais? Mas eu fui rompendo. Não adianta você pedir: ah, Espírito Santo, toque. Você tem que exercitar. Pastor, eu quero ser uma pessoa comunicativa, eu quero ser uma pessoa que interage com as pessoas. Deus vai fazer a obra. Se você esperar, você morre sem Deus fazer, porque Ele já fez, querido. É você que tem que romper. Rompa. Isso é fé, você acreditar que Deus já fez. Eu vou te dizer, o problema financeiro que você está enfrentando, Jesus já resolveu. Você tem noção do que eu estou dizendo? A cura da enfermidade que você precisa, Deus já te deu. Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. A Bíblia diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Eu fui sarado lá na cruz. Você já foi sarado. O que eu preciso fazer então, pastor? Me posicionar na cura. Eu preciso me posicionar no milagre. Eu preciso me posicionar na bênção financeira. Preciso me posicionar. Há muitos anos atrás, quem começou a passar essa visão para a igreja foi um homem com um nome muito feio. O nome dele é muito feio, aí abreviaram, colocaram R.R. Soares. Ele orou, ele leu um livro de Kennedy Reagan, Expulsar demônios e curar enfermos. E ele, através do livro de Kennedy Reagan, um americano que foi desperto para essa visão, ele escreveu como tomar posse da bênção. Só que ele colocou umas coisinhas lá neopentecostais. Mas em tese é isso. É você se posicionar naquilo que Deus te deu. É você se posicionar naquilo que Deus já te deu. Ele não vai dar, Ele já te deu. A tua libertação, Deus já deu. Você que tem que olhar para você e ser liberto. Amém? A Bíblia diz assim que somos libertos, transformados. Transformados vem da palavra metamorfose, mudar de forma, transformar, transfigurar, mudar a mente para melhor, mudar de coração, uma mudança com pesar. Toda mudança é com dor. Uma mudança que não tem dor não é real. Quem tem aparelho? Aqui tem alguém que tem aparelho? É fácil, não é? Não é. Eu usei aparelho 5 anos e tem um aqui que é permanente. Quando solta o ferrinho do aparelho, e aí você está comendo e esse ferrinho entra na sua bochecha. Eu era dos aparelhos antigos, eu coloquei um negócio chamado banda. É banda, né? É uma borrachinha que coloca para... É como se fosse uma carne enfiada no seu dente. No inferno, a primeira coisa que vão colocar na gente é uma banda. Na gente não, nas pessoas, tá? Não é na gente, eu. As pessoas que vão para o inferno. E vai ser... Isso e funk. Funk o dia inteiro no inferno. E outras coisas. Mas é para mudar. Dói, mas é para mudar. Eu troquei o óculos essa semana e muito forte, e o meu olho ficou vermelho e dói, e dá dor de cabeça. Mas eu preciso vencer o óculos, porque eu preciso melhorar minha visão. Pastor, porque o senhor não ora para ser curado da vista? Eu tenho orado, mas Deus me curou ainda. Quem sabe eu não alcancei isso.
Irmãos, a gente precisa entender que a gente precisa sofrer para mudar. As pessoas não querem sofrer. Um evangelho que tira o sofrimento não existe. Jesus diz assim que aquele que sofrer por amor a Ele será glorificado. A dor, ela faz parte da vida cristã. A dor faz parte. A frustração com irmãos, você perguntar, eu vou perguntar. Eu quero perguntar. Quem já se frustrou com irmãos aqui? Não desse lugar, de qualquer outro lugar. Nossa, só alguns só. Eu poderia erguer aqui o meu pé também. Eu já me frustrei muito com crente. Crente é a raça que mais frustra a gente. Sabia disso, irmã? Crente frustra a gente. Eles falam assim para você: estamos juntos, mas não tá. É bom frustrar com crente, porque aí você vai para Jesus. Eu já frustrei com pastores, aí eu olho para Jesus. A frustração faz parte para você olhar para Jesus. É fácil? Não, é claro que é ruim. Eu não estou dizendo também que você vai andar com quem te frustrou. Você me frustrou, mas você é uma benção. Não, Jesus falou assim: quem não há de acordo, que ande separado. Esses dias tinha um vizinho muito chato do meu lado. Até se um dia ele vier na igreja, eu assistir essa mensagem que eu estou pregando e vai para o YouTube, se ele for de Deus, ele vai entender. Eu precisava rebocar o fundo da minha casa, e eu fui lá, bati palma, com o meu discurso pronto. Ele abriu o portão e disse: o que é? Eu disse assim: é que eu preciso rebocar aí, vai ficar mais bonito para tua área aí, vai ficar melhor para nós. Eu falei: pode rebocar? Ele disse: pode, mas não pode cair um grão de areia no chão. Sabe o que ele disse? Ele disse: não reboca, porque como que não vai cair um grão de areia no chão? E toda vez que eu ia falar alguma coisa, era ríspido, era mal educado. Eu cheguei no fundo da minha casa e disse assim: em nome de Jesus, você vai embora daqui. E a casa dele é nova. Ele construiu a casa para morar com a esposa. Eu disse: em nome de Jesus, você vai embora daqui, eu não te quero aqui. Esses dias a pastora estava vendo no Facebook, ela disse assim: amor, é meu negócio, a casa dá para alugar. Eu disse: glória! Credo, pastor, o senhor amaldiçoou? Não, mas você manda ele embora de lá. Eu não quero ele. Eu não quero gente chata do meu lado. E eu autorizo você a fazer isso dentro da igreja. Se é um irmão que te enche o saco, você fala assim: irmão, sai fora perto de mim. Eu quero andar com crente. É tua escolha. É tua escolha. A gente precisa ser transformados. E para ser transformado, a gente precisa tirar de perto da gente o sanguessuga. A Bíblia diz assim que a sanguessuga tem duas filhas, uma chama Dá e outra Dá. E ele só quer. Para você ser transformado, por favor. Jesus disse assim: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Eu não vim trazer harmonia na família. Jesus disse isso. Eu não vim trazer harmonia nos familiares. Eu vim trazer aqueles que estão dispostos a abandonar pai e mãe em meu nome. É isso que é evangelho. Lá no céu a gente não vai ter pai e mãe, não vai ter irmão, não vai ter ninguém. É você que vai para o céu. Não adianta que a mãe queria muito que os filhos fossem para o céu por ela, porque Jó também achou. Jó achou que os filhos dele iam para o céu porque ele cultuava a Deus. Em primeiro lugar é você. Eu não estou pregando aqui contra a família. Eu estou dizendo que você tem que ser transformado primeiro. Você não adianta transformar o mundo inteiro se você não se transforma. Não adianta a gente querer transformar a política do nosso país se nós como brasileiros não somos transformados. E não adianta a gente colocar a culpa em ninguém, irmãos.
Se há dificuldade numa nação, quem está falhando é a igreja. Mas não vejo ninguém na televisão e dizendo assim: ó, nós que estamos falhando, viu? Porque a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, virei e sararei a vossa terra. A gente tem que olhar para nós. Transformar-vos. Amém? Diga para a pessoa do outro lado: a gente precisa se transformar. A Bíblia diz ainda, continua falando no versículo 22, que a gente é liberto, transformado, e nós temos agora uma nova vida, um novo projeto. Eu não posso andar com Jesus pensando só em mim. Agora eu preciso ter eu tenho que entender que eu tenho uma parceria. É eu e Ele. É eu e Ele. Olha para a pessoa do outro lado e diga assim: é você e Ele. Diga assim: é uma vida diferente, uma vida nova. A Bíblia diz assim, Romanos 6,4: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Jesus te chama para viver uma vida nova, uma vida onde você é liberto, onde você a cada dia é transformado, de glória em glória, de vitória em vitória. Quando a Bíblia fala assim que a conversão, a próprio nome diz conversão, mudança radical, metanoia, mudança radical de rumo. Ela não vai acontecer do dia para a noite. Eu até suspeito, viu? Eu suspeito quando alguém entregou para Jesus hoje, amanhã ele é todo crente espiritual. Eu até suspeito, porque é tão difícil mudar. É tão difícil mudar. É passos, e às vezes a gente sobe um degrau e desce 2. Mas você precisa mudar. Você precisa crescer. Você precisa crescer. Quanto tempo você está com Jesus? Quanto tempo você está com Jesus? Quanto tempo você é depressivo? Quanto tempo você é enfermo da alma? Você precisa mudar. Precisa mudar. Se Deus quiser, não faça isso. Ele não quer que você seja depressivo. Ele não quer que você seja enfermo. Ele já quis você curado. É você tomar uma posição em Cristo. Uma posição em Cristo, de viver uma nova vida. As pessoas querem mudar o seu visual, as pessoas querem mudar de suas cidades, dos seus estados, do seu país. Não é isso, é você. É você. É você que vai escolher viver uma vida nova em Cristo. É você que vai dizer para Jesus: Jesus, aquela música segura na mão de Deus não é só para morrer, não. Você precisa segurar na mão de Deus. Eu não sou autossuficiente, eu sou falho. Eu creio que você também não é autossuficiente. A gente precisa de Jesus, de segurar na mão de Jesus. Jesus, eu preciso de você. E todo dia dizer: eu quero ser transformado, eu quero ser liberto. Sabe qual é o problema? Por que a gente muitas vezes não é transformado nem liberto? Porque eu fico olhando que o outro irmão precisa ser liberto e eu não me liberto. Eu olho que o irmão precisa ser transformado, mas eu não quero ser transformado. Eu sou pastor, eu converso com muita gente, e na maioria das vezes as pessoas falam dos outros. E o que eu acho mais interessante é que na sua grande maioria eles veem o defeito no outro que é o defeito dele. Eu já vi pessoas egoístas dizendo: olha, pastor, como que fulano é egoísta? Mas ele também é. O pastor fulano não é curado, né? Puxa vida, você também não é. Você também não é. A gente precisa crescer cada dia. Eu falo algo desde o início do meu ministério. A sua mudança, ela pode ser pequenininha, pequenininha, mas ela tem que ser verdadeira. Não adianta, minha avó dizia, não adianta a gente ser por fora bela viola e por dentro, é só minha avó que dizia isso, é?
por fora bela viola e por dentro pão bolorento. Não adianta. Não adianta a gente se travestir de crente. Tem muito travesti crente, sabia? Mas não estou falando daqueles lá, estou falando que a gente se traveste de crente. Coloca máscara. Não precisa disso. Não precisa disso. E a gente também não precisa ficar procurando as máscaras dos outros também não, viu? Eu conheço a história de um pastor que foi condenado a vida inteira porque ele estava tomando uma tubaína no bar. Porque o irmãozinho muito simples estava tomando uma tubaína, chegando no serviço e comendo um risoles. E ele cumprimentou o irmão: ô pastor, eu quero pagar uma tubaína para o senhor. E o pastor, sem graça de entrar no bar, ele entrou e passou uma irmã, aquelas irmãs, as irmãs da língua, não é de oração em línguas não, é da língua, de fogo, mas do fogo do inferno. E começou a ir na casa dos irmãos: pastor está bebendo, pastor está bebendo. As pessoas não querem pagar preço de oração. Se um dia você vê eu bebendo, você tem duas escolhas, por favor. Ou você ora por mim, ou você procura uma igreja de um pastor que não bebe. Mas não faça pré-julgamento. Eu disse assim para os irmãos que eu morro de vontade de fazer rosquinha de pinga, mas eu não posso. Mas e se alguém veio comprando um corote? Não deveria ser assim. Não deveria. Porque nossa vida deve ser diante de Deus. Eu entendo que existem pessoas que são, como a Bíblia diz, um nome bonito. Esqueci o nome. Novos da fé, eu creio que existe. Neófitos. Isso mesmo. Neófitos. Mas a gente tem que olhar para nós. Resumindo, irmãos, aquilo que Deus quer falar conosco hoje. Vamos procurar ser libertos, amém? Tem gente que é dodói demais, meu Deus. Não pode falar nada que já se fere. Vamos ser libertos, irmão. Ô irmã, vamos ser libertos, já que chegou a hora. Chegou a hora. Jesus quer mudar a nossa vida. Vamos ser felizes. Jesus nos deu vida. A Bíblia diz assim que o ladrão ele mata, ele rouba. Tem muito crente que está sendo roubado, que está sendo destruído, mas quem faz isso é o diabo. Deus te dá vida abundante. Levanta sua cabeça. Pastor, porque não é o Senhor. Não olhe para a tua vida. Não olhe, pastor, está com dificuldade. Não olhe para a dificuldade. Olhe para o autor e consumador da tua fé, Jesus o Cristo. É por Ele que eu sou feliz. É por Ele. Conheci vários irmãos. Eu conheci uma irmãzinha, ela era deficiente. E ela dizia assim: irmão Atair, a minha fé é vivinha. E quando ela falava que a fé era vivinha, aparecia 2 dentes. Um era para a bilatinha e o outro era para doer. E você olhava a irmãzinha com os 2 dentinhos dela, falando que a fé dela era vivinha, com problema de cabeça. Tinha que tomar remédios fortíssimos. Fala, meu Deus, se a fé dela é boa, a minha tem que ser melhor. Eu conheci uma irmã chamada Isolina, que ela andava mais de 6 quilômetros para ir para a igreja e mais de 6 quilômetros para voltar a pé. Ela tinha barriga d'água, você já viu isso? Ela era só o osso e a barriga dela enorme. E na igreja, você via ela adorando. Irmãos, às vezes a gente fica tanto olhando só para nós, que a gente não percebe que existem tantas coisas difíceis aí. Difíceis. A sua vida é boa. Agradeça a Deus pela tua vida. Agradeça a Deus pela sua saúde, pelo dinheiro que Ele tem te dado. A gratidão produz em você crescimento. Seja grato a Deus, e Deus vai fazer muito mais na tua vida. Amém? Vamos colocar de pé, por favor. Deus nunca quis que você ficasse parado. A Bíblia fala de Jó.
aliás, perdão, do filho pródigo. O filho pródigo, ele tinha 2 filhos. O pai do filho pródigo, perdão, tinha 2 filhos. O filho que era o pródigo, pródigo significa esbanjador, e o filho que era o corretinho, aquele que não saía de casa de jeito nenhum. O pródigo chegou para o pai e disse: pai, qual é a minha herança? O pai olhou para ele e falou assim: é 5 milhões em espécie. Ele disse: me dá. E ele pegou os 5 milhões e começou a gastar. E até que ele chegou ao ponto de ir para o chiqueiro. Ele olhou e falou: meu Deus do céu, eu vou embora, eu gastei todo o dinheiro. Eu vou falar para o meu pai, o servo do meu pai está melhor do que eu. Eu vou chegar para o meu pai e falar: pai, pequei contra Deus, pequei contra o Senhor, não sou digno de você chamar teu filho, mas o Senhor me trata como um servo. E ele foi. Ele: pai, pequei contra o Senhor, gastei o dinheiro tudo, estou aqui. E o pai disse: não, você não é servo não, você é filho. Colocou nele um anel, deu um banho nele, pegou o novilho, que era o novilho para uma ocasião especial, matou, fez uma festa. E o filho certinho, da gravatinha: para mim ninguém fez festa, ninguém gosta de mim. E o pai disse: mas tudo isso é teu. Eu gravei um áudio esses dias no grupo da igreja, porque Deus não quer que você seja só o filho que não sai de casa, e Deus também não quer que você seja o pródigo. Ele quer que você tenha asas como o filho pródigo, que queira crescer. A motivação dele era boa, a motivação do filho pródigo era boa, mas ele não soube fazer. Mas o filho que ficou em casa não tinha motivação nenhuma. É como a parábola do talento: esconde em terra, e quando o Senhor aparecer, está aqui. Não, é melhor que você tivesse gastado tudo. Deus quer que você cresça. Eu nem sei porque eu estou falando isso aqui, mas eu vou falar. Se arrisque. Se arrisque. Se arrisque. Querido pastor, num tempo de Cristo, o Senhor está falando: se arrisque, se arrisque. Pense grande. Desenhe projetos. Deus quer que você cresça. Se arrisque um pouco. Ser crente não é ser apático, triste. Não é isso. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós engrandecemos o teu nome nessa noite. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco, que nós precisamos ser libertos, Senhor. Não é de demônios apenas, é de nós mesmos. Que nós precisamos de transformação, Senhor. Mas essa transformação, ela só vai acontecer se houver o desejo. Nós queremos ser transformados. Nós queremos amanhã ser melhor do que hoje. Nós queremos crescer no Senhor. Pedro negou o Senhor, mas o mesmo Pedro que era imaturo e negou, foi o mesmo Pedro que morreu como mártir pelo Evangelho. Nós precisamos melhorar, nós precisamos ser diferentes, Senhor. Nos ajude a ser transformados de glória em glória. Senhor, nós queremos viver a novidade de vida que o Senhor tem dado para nós. O Senhor conquistou ela na cruz do Calvário, nós queremos viver hoje, agora. Randa comanai, recanto romanás. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que haja uma mudança em nós. Que haja uma mudança em nós. Que haja transformação, Senhor. Queremos viver uma vida diferente, uma vida nova. Em nome de Jesus. Senta um pouquinho, nós já vamos encerrar. Coloca o gasofilaço aqui para mim. A Bíblia diz assim, a Bíblia não, perdão.
Dr. Mike Murdock, já citei ele aqui na igreja, ele tem uma frase que diz assim: uma semente em comum gera uma colheita em comum. Ah, pastor, o senhor quer que eu dou uma oferta boa hoje? Não, eu quero continuar falando daquilo que eu estava falando. Você quer algo em comum na tua vida? Faça coisas em comum. Pastor, eu quero colher uma colheita extraordinária. Mas o que você tem semeado? O mesmo tanto? Não vai acontecer. Se você não arar o solo, se você não adubar, se você não semear mais, não vai ter uma colheita diferenciada. Você quer uma colheita diferenciada na tua vida? Semeie mais oração, semeie mais justiça, semeie mais boas obras, semeie mais amor. Aquilo que você quer colher é o que você deve semear. Pois a Bíblia diz assim, que tudo aquilo que o homem semear, certamente ceifará. Semeie aquilo que você quer colher. Semeie. Quando, pastor, eu vou colher? Não sei, a Bíblia diz assim, para você lançar o pão sobre as águas. Esse texto que a Bíblia fala, é a cultura do Nilo. Eles iam no rio Nilo e jogavam a semente. O Nilo abaixava, na hora que ele estava cheio. O Egito, aquela parte do Oriente Médio, ele era regado por inundações. O clima não era favorável para a chuva. Então as inundações alagavam e secavam. Então na hora do alagado, eles jogavam semente. Não era essa semente, mas vamos pensar, um jogava feijão, o outro jogava arroz e semeava. O Nilo secava, a semente ficava coberta com aquela laminha secava. Aqueles matos velhos servia de adubo, e aí começava então a nascer, brotar a sementinha. Por isso a Bíblia diz assim: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. E o Senhor ainda motiva a gente a colher aquilo até que a gente semeou. Ele diz assim: reparte com 8, reparte com 7, pois não sabe o mal que virá sobre a terra. Porque você semeava feijão, mas a ondinha levava o seu feijão para o vizinho, e o milho do vizinho você semeava. Quando há unidade, a gente escolhe aquilo que a gente não semeou. Semeie. Essa semana semeie oração na tua casa. Semeie oração. Ore mais essa semana. Enquanto eu estava orando, o Senhor falou comigo que o Senhor está querendo derramar nesses dias algo na vida daqueles que querem fazer algo diferente, que querem sair da zona de conforto. Essa semana faça algo diferente. Pastor, eu nunca oro quando levanto. Passa a orar. Você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? Nós vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas. Você que vai ofertar, gostaria que você pegasse a sua oferta na tua mão. Você que vai dizimar, que você pegasse o seu dízimo na tua mão. Eu quero orar por você. Amém? Em nome de Jesus. Gabriel sempre está ungindo aqui os dizimistas, os ofertantes. A oferta é aquilo que Deus propõe no teu coração. Quando Deus não propõe nada, você não oferta nada. Amém? Mas aquilo que Deus propõe, você oferte. O dízimo é a 10ª parte do teu ganho. 10%. Eu sempre, quando eu comecei o ministério aqui, as pessoas não entendiam sobre dízimo, então eu ensinava de uma maneira bem didática. Se eu ganho 100, o meu dízimo é... Mas tem gente que não sabe. Se eu ganho 100, meu dízimo é... Então, 10% é isso. Amém? Pastor, do que? De tudo que você ganha. Amém? Isso é o dízimo. Só que o dízimo não é para todos, é para aquele que entende. Se não entende, não adianta, precisa entender. Amém? Vamos colocar de pé para a gente orar. Senhor Jesus, abençoe aqueles que vão dizimar nessa noite. Abençoe, Senhor, aqueles que vão ofertar. Que haja ser uma colheita sobrenatural. Senhor, eu tenho orado, Senhor. Eu e o Gabriel, nós temos orado pela vida financeira dessa igreja, das pessoas desse ministério. Nós temos declarado, Senhor, algo sobrenatural, uma semeadura diferente. E é isso que nós temos declarado, e eu declaro nessa noite. Que os seus filhos colham, Senhor, não só aqueles que estão dizimando nessa noite, mas aqueles que são dizimistas, aqueles que são ofertantes nesse terreno, Senhor, que eles colham uma medida diferente. Que as portas se abrem, Senhor, em nome de Jesus.
Que aquilo que está amarrado, aquilo que está enroscado, Senhor, seja resolvido. Que os seus filhos colham milagre financeiro. Sabemos, Senhor, que através da oferta não há apenas um milagre na vida financeira, mas em toda a vida. Que eles sejam curados, que eles sejam libertos, que haja, Senhor, multiplicação, Senhor, na vida deles, que haja restituição, em nome de Jesus. Senhor, me mostra, querido, uma pessoa que a sua terceira geração passada teve bens, e por alguns motivos esse bem não chegou até você, mas o Senhor manda te dizer que é chegado o tempo de restituição na tua vida. É chegado um tempo de restituição na tua vida. E o Senhor manda dizer que é com você mesmo que Ele está falando. O Senhor abençoe o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Quem for ofertar, dizimar, traga aqui no gasofilácio, Gabriel unge você. E aí a gente já vai dando a mão também para a gente orar, encerrando, abençoando, finalizando esse culto. Que você seja abençoado essa semana, amém? Que você saia daqui diferente. Que sua semana comece de maneira diferente. Que ao você pisar fora da tua casa, as portas comecem a se abrir. Que aquilo que seja atrapalho, que se resolva. Em nome de Jesus. O Senhor manda anjos à tua frente, à tua retaguarda. Não há mal sobre a tua vida. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Em nome de Jesus. Senhor, abençoe o teu povo. Obrigado pela manifestação desse lugar nessa noite. Obrigado pela manifestação do teu Espírito, do teu poder aqui. Senhor, que os teus filhos, como eu declarei, sejam abençoados essa semana. Que sejam prósperos. Em nome de Jesus. Que nada, Senhor, venha impedir eles. Em nome de Jesus. Que o Senhor vá à frente, Deus, abrindo os caminhos. Em nome de Jesus. Eu os abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe. Sexta-feira, cultão aqui na igreja. Pastor, é um culto diferente? Eu falei que a semana seria diferente. Um culto 7:30 da noite. Amém? Sexta-feira agora eu vou estar ministrando. Será quinta, é feriado, né? Aí vai emendar a faculdade. Aí pela graça de Deus eu vou estar aqui ministrando a palavra. Amém? No sábado não teremos programação. Eu estava me esquecendo. Eu estou querendo fazer uma feijoada com os homens. Porque está friozinho, né? Não nesse sábado, não outro. Será que é possível? Cadê os varão? Amém. Então vamos se organizando. Amém. Nesse sábado não terá programação, os irmãos estarão em viagem, mas aí no outro a gente faz uma feijoada com todos os homens. Quem não vier pelo convite, vem pelo laço. A gente laça e arrasta. Amém? Que Deus abençoe. Está encerrado. Um abraço do irmão, da irmã. Cumprimente com a paz do Senhor.